Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Betel Cavalcante. Caroline Pantoja. E hoje a gente vai falar sobre as novas regras do licenciamento ambiental, um assunto que está muito em voga aí, muito polêmica, muitas opiniões diversas sobre o assunto. Então a gente trouxe a Caroline Pantoja aqui, que é advogada, especialista em direito ambiental, e a Betel, que também é engenheira florestal, para a gente bater um papinho, conversar um pouco sobre isso. Eu já confesso para vocês que eu não li muitas coisas sobre o assunto, então vou estar aqui realmente no papel de um espectador para tirar as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês com a Caroline, beleza? Então fica aí que o papo vai ser muito importante e muito interessante. Bom, pessoal, como eu falei, essa nova lei, né, esse projeto de lei que foi aprovado agora esse ano, ele já foi aprovado, a Lei 3.729 de 2004. Ela cria novas regras de licenciamento ambiental, né, aquele licenciamento ambiental que a gente já está acostumado, quem trabalha aí com consultoria ambiental já deve estar acostumado, e mudou algumas coisas, né, eu já sei que mudaram algumas coisas, e já está aí há bastante tempo tramitando no Congresso, desde 2004, como vocês podem ver pelo título da lei, então já está desde 2004, são aí que 17 anos, né, mais ou menos, que ele está sendo discutido, e só foi aprovado agora, não à toa, né, Caroline? Eu queria que a gente começasse um pouco explicando para a galera sobre como se deu essa questão dessa aprovação desse novo, né, licenciamento ambiental, a gente pode chamar dessa forma, né? O Código Florestal também foi reformulado há alguns anos e agora também o licenciamento ambiental. O que basicamente, assim, para a gente já começar, o que muda do licenciamento ambiental que a gente está acostumado para o que é agora? Primeiramente, vale esclarecer umas coisas. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele ainda está em trâmite e agora está então no ainda Senado. Não tá valendo, então ainda não está valendo, assim, né? Ainda não. Ela, no caso, ainda vai ser discutida no Senado. O Senado vai verificar se precisa fazer algumas alterações ainda. Caso haja algumas alterações, volta novamente para a Câmara dos Deputados para eles analisarem e depois volta de novo para o Senado e o Senado encaminha para a presidência para poder ter o sancionamento da lei e aí sim vigorar a lei. Entendeu? Então, ainda no momento ainda está em trâmite, ainda está sendo discutida. É por isso que está tendo muito ainda essa questão da visibilidade, essas críticas, justamente para ver se consegue movimentar também o Senado para verificar se é possível algumas alterações do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Porque, na tua opinião, todo esse tempo, de 2004 até agora, só em 2021, ficou realmente todo esse tempo parado, estava se discutindo todo esse tempo e agora que foi votado e por isso todo esse boom? Ou realmente ele estava engavetado ali, ninguém estava falando a respeito e de nada, alguém lembrou desse projeto de lei e tocou no assunto? Ou realmente ele era muito polêmico e por isso demorou para ser votado? Na verdade, eu acredito que agora, devido ao meio da pandemia e tudo mais, já existia esse projeto, só que agora eles acrescentaram outras coisas para que ele passasse. Então, assim, ele surgiu em 2004, né? No caso, teve seus estudos, teve várias emendas, vários substitutivos. Só que acontece que agora está mais seria tramitação por causa do movimento político, né? A política influencia muito. Então, tem vários aparatos por trás dessa movimentação. É claro que é um assunto delicado, mas todavia já estão aí 17 anos, então já era para ter tido alguma coisa já. Só que aí, aproveitando todo esse cenário, como mesmo a Betel falou, né, eles estão fazendo o mais rápido possível, porque hoje em dia a atenção está na pandemia, não está tanto no licenciamento em si. Entendeu? Então teve esse interesse político, sim. Que negócio de passar a boiada, não? Então, esse negócio de passar a boiada foi uma fala, né, do ministro de Meio Ambiente. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. Só que acredito assim, que na verdade teve o projeto de lei, como está dizendo, desde 2004. Então foi antes mesmo desse movimento político todo. Então não é partido A nem partido B. Né? Acontece que realmente algumas coisas estão sendo favoráveis para uns e não tão favoráveis para outros. Então aí entrando nisso, o que muda, assim, do que, porque assim, o que eu conheço do licenciamento ambiental, a pessoa vai, por exemplo, construir uma indústria, né, até mesmo uma hidrelétrica, como a gente teve uma polêmica muito grande na época de Belo Monte, né, na construção de Belo Monte. Desde o início, você faz aquela licença prévia, né, o procedimento padrão que eu conheço. Você dá entrada na licença prévia, você faz um estudo de viabilidade, tudo. Depois disso, se for aprovado, você faz a licença de instalação, onde propriamente você vai começar a construir, se for no caso uma obra, né, vai literalmente se instalar naquele local que você solicitou. E depois disso, é feita uma vistoria, toda uma análise, e aí se faz a licença de operação, que é só aí que a empresa, o empreendimento, a estrada, seja lá o que for,
setor vai começar, de fato, a funcionar. Então, isso se manteve, muda alguma coisa? Como é que fica isso aí? Então, algumas das mudanças foram justamente a questão da criação da LAC, que é o licenciamento ambiental por compromisso, que é por adesão, e o LOC, que é o licenciamento de operação corretivo, que é aquele que, quando a lei entrar em vigor, se for aprovada, né, a lei de licenciamento ambiental, eles vão ter esses empreendimentos que atuam sem licença, vão ter um prazo para se regularizar. Então, e tem também a unificação do licenciamento ambiental, que antes, como você explicou, tem o LP, que é a licença prévia, LI, licença de instalação, e a LO, e pode agora ocorrer em 2 procedimentos, sendo que um vai ser licença prévia, que é a LP-LI, ou LI-LO. Teve esse sistema bifásico agora. Essa é uma das grandes mudanças que vai se ter se for aprovada a lei de licenciamento ambiental. Então quer dizer que a empresa vai ter mais ou menos como funciona o cadastro ambiental rural? A empresa, o empreendimento pode fazer uma licença autodeclaratória, digamos assim? Sim. Isso. E assim, porque na verdade teve uns questionamentos, né, dizendo que foi muito criticada essa LAC, né, que é uma coisa nova, só que não é tão nova para alguns estados. Em alguns estados ela já existe. Em 10 estados já existe. Inclusive, sim, são 10 estados. São Paulo, Ceará, Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Né? Então, eles têm... a Santa Catarina, ele já foi muito mais à frente. Eles têm uma lei estadual da parte ambiental em que prevê essa questão desse licenciamento, desse tipo de licenciamento. Inclusive, o estado de Santa Catarina e o estado de Goiás tentaram entrar que é a ação de declaração de inconstitucionalidade, que é quando se entra com uma ação para verificar que tal lei vai contra a Constituição. Né? Então, entraram em 2018 e em 2020. Em 2018 foi pelo Santa Catarina, em 2020 foi por Goiás, né, que são os estados que têm esse tipo de licenciamento ambiental, nessa tentativa de declarar esse tipo de licenciamento inconstitucional. E não foi derrubado pelo STF. O STF não verificou dessa forma. Né? É claro que também há uns certos requisitos, né? Que mais para frente a gente pode até discutir um pouquinho mais, a Bethel também, no sentido de que alguns requisitos que são necessários para ter esse tipo de licenciamento, que não é qualquer licenciamento também, né? Então foi verificado mais também não a questão de como vai ferir o meio ambiente nessas ações declaratórias de constitucionalidade. Foi mais no sentido de verificar se eles tinham competência de criar esse licenciamento, mas que já foi discutido em um outro patamar, na parte jurídica. Então já existe, não é uma coisa nova, é uma coisa nova aqui para o estado do Pará, eu não sei se aí no estado onde vocês estão, se é novo, mas para cá é novo. Muitas pessoas acreditam, é uma coisa nova e tudo mais, mas já existe, eles não tiraram isso, assim, do nada, porque já vem alguma coisa e estão querendo unificar. Porque o que acontece? É preciso, independente do que for, de uma lei federal na parte de licenciamento ambiental. A lei federal, ela visa direcionar os estados e os municípios. Então, eu tenho que ter um aparato. Hoje em dia, o que regulamenta é a resolução do CONAMA. Então, é necessário hoje uma lei que venha dizer, olha, esse aqui é o procedimento, esse aqui é o caldo grosso, mais ou menos, e depois cada estado e o município vão verificando de acordo com suas peculiaridades certos requisitos. Também não pode ir contra o que já está previsto na lei nacional. Então, é necessário, sim, uma lei que venha realmente direcionar os estados e os municípios, os entes federados. Porque o que acontece muitas das vezes é que, por exemplo, aqui no Pará, o órgão ambiental entende de uma forma, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entende de outra, entendeu? Então, há essas divergências, muitas vezes, da decisão de órgão ambiental. Isso é um negócio que realmente, eu vejo muito assim, eu participo de muitos grupos, né, de engenheiros florestais, consultores ambientais e tal, e sempre rola muito essa dúvida, né? Pergunta assim, como é que é aí no teu estado? Se eu quiser fazer tal projeto no teu estado, como é que é diferente? O cara fala, não, aqui não precisa esse documento. O cara fica, aqui é cheio de um checklist gigante pra gente. Dificulta também, por exemplo, um engenheiro. Você chega no estado novo, é como se você mudasse de país. Você tem que estudar tudo de novo, a legislação estadual, para poder, digamos assim, começar a trabalhar com uma consultoria ambiental, né? Então, às vezes, essa unificação, realmente, ela é muito importante, né? E é muito útil. Existem alguns empreendimentos, inclusive, por exemplo, a exemplo de pequenas empresas que não precisam de alvará, por exemplo, de funcionamento, né? Tem determinados tipos de negócio, então eu acho que eles estão indo mais ou menos por aí, né? Obviamente, assusta quando a gente vê nas notícias, né? Assim, dispensa de licenciamento
licenciamento autodeclaratório. Assim, parece que vai ficar um negócio de revelia, né? Então, pelo que eu estou entendendo, não é bem assim, né? Essa questão de, porque aqui no meu estado é diferente do outro, também leva em consideração a faceação florestal, o bioma, né? Como Sim. é esse bioma. No caso, Amazônia, bioma Amazônia, isso vai ser muito prejudicial, entendeu? Porque a gente percebe que pequenos empreendimentos na Amazônia, eles podem causar vários desastres ambientais, entendeu? Por exemplo, eles querem tirar essa parte de licenciamento para empreendimentos como sistemas de estação de tratamento de água e esgoto sanitário. É um dos pontos que eles querem tirar. Então, no ponto de vista ambiental, eu acredito que isso não é bom, porque pequenos produtos agrotóxicos ou tudo mais, que acaba saindo dali desses sistemas de tratamento, tudo mais, dessas estações de tratamento, acaba prejudicando o meio ambiente. E às vezes podem causar desastres que são irreversíveis, entendeu? Então, para te colocar isso, unificar para todos os locais, assim, eu acredito que é um tiro no pé, entendeu? Não, em relação a questões ambientais. Então, por exemplo, também ele também vai dispensar de obras de serviços públicos de energia elétrica, com tensão de 69 kV. Tá, mas e aí, distribuição de energia elétrica? Aí vai passar o linhão lá, aí vai tirar, por exemplo, uma espécie florestal que está ameaçada de extinção. Para mim, são degradações ambientais irreversíveis. Então, se não tem como tirar licenciamento ambiental desses empreendimentos, no meu ponto de vista. Entendi. É isso que eu ia falar, porque no caso, o que acontece, Lucas, eu estou em consideração por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina diz que esse tipo de licenciamento por adesão, que é compromisso, ele tem que atender algumas condições que são estabelecidos ali pelo Estado. Nessa nova lei, nessa lei geral, aqui entrega para essa função, competência de definir o que vai ser para os estados e municípios. O que não deveria ser feito. Se você está tendo uma lei geral, você tem que pelo menos definir o básico. E não é isso que está acontecendo. Eles estão fazendo o arcabouço, mas estão dando a competência para definir o que é, por exemplo, baixo impacto ambiental, perdas insignificantes para os estados e municípios. Então, pode ser que o Estado venha colocar essa tipologia, determinar o que seria isso, de acordo com o seu interesse, entendeu? Não seria mais um interesse ambiental, poderia ser dessa forma. Então, o ideal é para isso que se espera tanto uma lei nacional, uma lei federal, é que a própria União venha definir esse tipo de tipologia. Ela venha determinar o que é o baixo impacto ambiental, o que é perda insignificante, justamente para não dar margem para o órgão público agir de acordo com seus interesses. E aqui na lei, nessa lei que está sendo discutida, ela dá essa margem, entendeu? Então acaba indo contra a justificativa, porque a justificativa que eles tanto estão dando é no sentido para evitar diminuir a burocracia, diminuir a judicialização, que o que significa judicialização é diminuir a insegurança jurídica. É porque muitas das vezes o licenciamento ambiental se demora muito. Às vezes, para se ter uma resposta de um órgão ambiental, demora meses, anos. Sim. E às vezes a gente precisa apelar para o judiciário, contratar um advogado para entrar com um mandado de segurança para, olha aqui, juiz, eu entrei com um pedido de licença faz 2 anos atrás e não tive nenhum tipo de despacho. Aí vai lá o juiz... Papel, né? Vai lá o juiz dizer, olha, tá certo, dá alguma coisa que já passou o tempo razoável para você verificar esse processo. Just you know. Tá vendo? Então, você aí que reclama que o professor não corrige as provas e não lança nota que ainda tá na faculdade, espera só chegar, você se formar e começar a trabalhar com licenciamento ambiental para você ver. Não só com licenciamento ambiental, na parte jurídica também, gente, uma simples análise de um juiz às vezes demora meses. Olha só, tá vendo? Nunca perturbando o professor aí, o professor não lança nota, tá vendo? Não é nada. Mas é desse jeito. Então, se tem, eles estão querendo justificar
justificar toda essa celeridade para evitar isso, entendeu? Só que aí acaba que algumas coisas entram em contradição com a própria justificativa que eles dão, entendeu? Então, às vezes, algumas coisas não batem, entendeu? Então, aí fica assim... Se for ler o que o relator escreveu ali, é muito contraditório o início do projeto lá pro que eles estão propondo. É tudo muito contraditório. A gente quer para preservar o meio ambiente, para atrair empreendimentos e tudo mais. Só que, no meu ponto de vista, isso não vai acontecer, né? Porque é uma coisa que ela vai contribuir, alguns pontos aqui eu vejo que vai contribuir para a degradação ambiental. E, por exemplo, se for um capital estrangeiro, eles estão zelando muito pela preservação ambiental. Então, se ele vê que aquele empreendimento ele não vai contribuir para o meio ambiente, que não vai ter esse investimento aqui no Brasil, se for capital estrangeiro, entendeu? Devido a essas brechas que essa PL ela está trazendo, esse projeto de lei está trazendo. Me preocupa muito, assim, quando eu olhei alguns dos tópicos, né, daquilo que talvez não precise mais, se isso for aprovado, não vai precisar mais de um licenciamento, vai ser um licenciamento de flexibilidade. Então ele fala aqui sobre a questão de distribuição de energia elétrica, como a Betel falou, de até 69 kV, eu acho que é quilowatts, né? Quilowatts, sistema de estação de tratamento de água e esgoto, que a Betel também falou. Aí mas tem também obras de rodovias, né, que não levem aumento da capacidade, como o recapeamento asfáltico, por exemplo. Até aí tudo bem, mas aí você vem usina de triagem de resíduos sólidos, parte de estruturas e equipamentos para compostagem, usina de reciclagem de resíduos da construção civil, dragagem, manutenção de dragagem. Aí aqui entra uma parte mais delicada, na minha opinião. Cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semi-perenes e perenes. Pecuária extensiva, semi-intensiva e pecuária intensiva de pequeno porte. Pesquisa de natureza agropecuária que não implica em risco biológico. Quando a gente entra nessa parte aqui da agropecuária, e apesar de eu ser uma pessoa carnívora, eu adoro churrasco, mas eu não consigo deixar de pensar o quão é prejudicial a pecuária e o setor agrícola, o setor agro, de forma geral, ao meio ambiente. A gente não pode ser hipócrita em relação a isso. Todos nós consumimos diariamente soja, carne, enfim, milho, trigo, cana-de-açúcar. A gente consome isso diariamente, mas a gente não pode fechar os olhos, né, apesar de isso ser importante, para os impactos que isso causa, né? Se você pega alguns estados, como por exemplo Mato Grosso, Rondônia, que são estados onde você tem uma forte atividade agropecuária, isso não é à toa. É porque a legislação desses estados facilita e favorece esse tipo de mercado. Não é só o solo que é o ideal ou alguma questão geográfica, tem também a questão da legislação. Então, assim como o estado do Pará também, muitas empresas e muitas pessoas migram de estados. A pessoa mora no Paraná, mas ela vai para o Mato Grosso para criar o gado. Por quê? Por uma facilidade da legislação, né? E se você você pode fazer um exercício muito simples. Você vai no Google Earth, baixa o Google Earth, ele é gratuito. Coloca o estado do Mato Grosso ali em foco, em 1980, e depois coloca em 2021. E eu não preciso falar mais nada. Você vai tirar as suas próprias conclusões em relação a isso. Que merda, hein? Sabia não? Então a minha preocupação sobre isso é esse tipo de impacto, né? Que a longo prazo, isso vai ser votado agora, e se isso for aprovado, a longo prazo, que tipo de impactos isso pode trazer? E aí eu transfiro a pergunta para vocês, para Betel e para Caroline. O que vocês acham, isso sendo aprovado, ele abre margem para que tipo de ações no nosso país, né? Eu tenho uma coisa para falar aqui, que tu disse que a questão da pavimentação, né? Na Amazônia, historicamente, a questão da abertura de estradas e tudo mais, ela é um dos principais de desmatamento. Então, até porque quando tu abre uma estrada, tu possibilita para a pessoa ir lá, aí colocar um empreendimento dela, surgindo novas cidades e tudo mais, o que isso vai acelerar a degradação ambiental. E só assim, queria te cortar, mas para abrir uma estrada, você precisa inclusive fazer um inventário florestal daquela área, né? Sim. Catalogar todas aquelas árvores para poder, se porventura você tem uma castanheira no meio da estrada, a estrada tem que desviar da castanheira. Então falando em Amazônia, isso não seria bom, porque, como disse anteriormente, a abertura de estradas é um dos principais fatores que trazem o desmatamento, né? Mas, Betel, só te interrompendo rapidinho, para abertura de estradas, é aquele famoso tapa-buraco, entendeu? Mas aí isso também vai colaborar, né? Porque será que não abre uma margem para daqui a pouco já entra uma outra...
já entra outras coisas, entendeu? Então, não, mas dessa vez é bom deixar claro que não é para abertura de estrada, né? É só nesse sentido, mas realmente aqui qualquer desculpinha, qualquer margem brasileira é ralada, né? Qualquer coisa eles aproveitam um jeito de fazer o torto. Quando você nasce no Brasil, você é infectado pelo que nós chamamos de um jeitinho brasileiro, que a gente geralmente gosta de associar uma malandragenzinha. Eu acho que em relação à pesquisa, tudo bem, né? Porque a pesquisa, ela vem para trazer novas tecnologias, para melhorar o desenvolvimento, o desempenho das plantações, da questão da produção de gado e tudo mais. Mas em relação a essas espécies perenes, em relação à qualidade do solo também, eu acredito que tem que ter uma atençãozinha nessa área. Não pode ausentar do licenciamento, né? Porque vai que tem uma área de preservação ali, aí o cara vai autodeclarar, né, com a LAC, vai autodeclarar que não tem ali, aí o órgão ambiental até saber, até ir lá e verificar que naquela área que ele fez a plantação dele, por mais que seja de pequeno porte, né? Isso. De pequeno porte, mas é uma degradação ambiental, porque ali naquela área de preservação não pode fazer isso, né? Então, essa abre bastante margem, né, para muitas coisas, essas liberações. Porque, na verdade, vai até contra a própria Constituição. Se você verificar o artigo 225, que é o artigo do meio ambiente na Constituição, em um dos seus parágrafos lá, ele verifica, na verdade, a obrigatoriedade do estudo prévio ambiental quando se tem o licenciamento ambiental. Então, você tirar essa obrigatoriedade vai contra a Constituição, já é inconstitucional, porque você está indo contra aquela lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, eu acredito que deveria ser feito aqui, na verdade, era um processo mais simplificado. Para os empreendimentos de baixo impacto ambiental, tem um processo, um procedimento mais simplificado, um LAS, que a gente chama, né, que é licenciamento ambiental simplificado. Por exemplo, aqui no interior do estado, se tem esse tipo, que é o LAR, que é o licenciamento ambiental rural. Não há dispensa de licença para quem quer fazer agricultura no seu pedaço de terra, criar gado para corte de leite, questão de leite, de corte de leite, mas no caso se tem, às vezes, um RCA para fazer, na verdade, tudo técnico, um relatório ambiental, gente, um pequeno, de uma forma mais simplificada, de uma forma mais simples, mas se tem uma forma também do próprio órgão ambiental verificar, como a Betel falou, mesmo disse, essa parte de o que está acontecendo naquela área ali, porque se você não informa da forma correta por um profissional, a pessoa que vai ali se declarar as informações são pessoas que muitas das vezes não têm nem informação pertinente, necessárias, profissionais e técnicas para isso. Eles sabem que quanto é que mede a área deles, porque eles não são bestas, que eles sabem terra é terra, então eles sabem o tamanho da sua área, sabem o que querem criar, mas não sabem quais são os tipos de impactos ambientais que vão gerar ali. Só um profissional pode falar isso, dizer isso. Então, o correto, para mim, na minha visão, seria fazer, se fosse para ter alguma coisa, que simplificasse esse tipo de licenciamento para atividades de baixo impacto. E eu vejo também assim, acelerar o processo, essa seria a melhor solução, né? Para essas atividades de baixo impacto, reduzir o licenciamento ambiental seria uma solução, né? Porque a gente não vai só criticar, a gente quer também encontrar soluções para o empreendedor. Não ausentar, não tirar o direito, a questão do licenciamento ambiental, mas sim pode reduzir, né? Como a Carol falou, é uma solução. Não seria o caso também de repente, subdividir essa lei aí, porque é um negócio muito geralzão, né? Fala de energia elétrica, fala de recapagem de asfáltica e pecuária, sabe? E tratamento de resíduo sólido. Tipo, esse é um negócio que abrange, de repente, um público muito grande. Será que não seria, como você falou, né? Você tem a licença ambiental rural, a produtores rurais, pequenos, tem ali um limite, né? Não seria o caso, de repente, de subdividir essa lei, fazer uma lei específica para cada tipo de atividade? Não, o que acontece? Como o próprio nome diz, ela é Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Ela é o geralzão, o beabá básico mesmo, para todo mundo direcionar. É claro que ele pode, posteriormente, se ter uma lei mais específica, ou o próprio Estado, ou através de um decreto, emitir um decreto para regulamentar, que vai acontecer, é óbvio, vai acontecer esses decretos para regulamentar essa lei. O que acontece? Hoje se tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei específica de recursos hídricos, tem a Política Nacional de Saneamento Básico, que é outra coisa também. Eles são diferentes, mas tem uma parte que se encontra, por exemplo, abastecimento de água, abastecimento público, envolve um pouquinho dos recursos hídricos. Antigamente, antes do
nova lei de saneamento básico, eles não conversavam. Foi até um tema do meu TCC na graduação, né? Essa legislação, tanto de recursos hídricos como saneamento básico, elas não se interligavam. Eles eram tratados de forma segregada. E por esse tratamento, às vezes, separados, acaba disputando muitas coisas. É por isso que realmente, por mais que seja um pouquinho mais difícil, delicado, se falar de tudo um pouco, é necessário, às vezes, falar um pouquinho de tudo um pouco, porque as pessoas em si só fazem aquilo que está na lei. Não, se não está na lei, eu não vou fazer, eu não tenho obrigação de fazer tal coisa, né? Não tenho essa necessidade de fazer. Então, é necessário, às vezes, pontuar. O agro está tão em vista hoje em dia, então, hoje em dia é o mais criticado, porque, então, é considerado vilão, né? Por muitos. Eu não tenho essa visão de que é vilão. Na verdade, tem muitos produtores que eles tentam, sim, fazer uma produção de maneira sustentável. É claro que tem outros que também nem tanto são assim, mas tem muitos grileiros. Às vezes, os próprios grileiros acabam desmatando. Elas adentraram na propriedade particular de terceiros pela reserva legal. Então, acabaram desmatando, vendendo, queimando mesmo para fazer carvão, eucaliptos, né? Porque aquela propriedade, ela utilizava uma parte ali, aquela questão do manejo florestal, né? Um pouquinho para fazer a celulose também. Então, quem acabou degradando ali não foi o próprio proprietário, não foi o pecuarista, foram os outros que adentraram naquela terra, entendeu? Então, a realidade ali é muito diferente. Só quem está atuando mesmo nessa área que pode se falar um pouquinho mais, entendeu? De uma forma também imparcial, porque, claro, se você for perguntar para um pecuarista, para uma família de pecuaristas, eles vão defender o deles. E se for os ocupantes, eles vão defender o ponto de vista deles. Nesse caso aí, eles estavam até tentando negociar para verificar se o proprietário poderia dar um pouquinho de terra para esses ocupantes. E aí o proprietário falou, eu posso dar, sim, esse pedaço de terra, mas desde que deixe de ser reserva legal, eu não tenho obrigação de fazer a composição em outra área. Porque não fui eu que degradei, na visão dele, né? Só que, como se sabe, a responsabilidade aí é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Independente de você ter causado o dano, você é proprietário daquela terra, você vai ter que fazer a recuperação ambiental. Ou se não, caso você também paga um valor, né? Uma multa ali. Então, essa parte é responsabilidade civil. Então, independente disso, independente dele dizer, alegar que não vai ser obrigado a reparar aquele dano, ele tem sim a obrigação de reparar aquele dano. Bom, é um assunto que me preocupa muito, né, como consultor ambiental, né, trabalho com consultoria florestal, e penso muito também nos engenheiros ambientais, nossos colegas engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas que trabalham com essa parte de licenciamento, por exemplo, de recursos hídricos, né, afrouxando as regras desses licenciamentos, eles também dificultam um pouco, né, o mercado de trabalho para essas pessoas, porque fica aquele negócio autodeclaratório, sei lá, ou então de uma forma bem mais flexibilizada, e aí como é que fica, né, as pessoas que trabalham com consultoria, porque também é importante, não é um negócio à toa, não é só para dar emprego, só para o cara fazer um projeto e ganhar ali em cima da RT, não é isso, é porque ele realmente faz um estudo sobre isso, né? Ele não é à toa que ele coloca o nome dele ali. Então, se você faz uma coisa autodeclaratória, você deixa até de responsabilizar, tanto por parte do CREA, propriamente dito, né? Que fiscaliza a obra, o projeto em si, quanto os órgãos que são responsáveis por isso, né? Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA, enfim, todo esse arcabouço que envolve um licenciamento de um empreendimento, né? Na verdade, assim, essa PL acaba perdendo os dois lados, né? Tanto os profissionais da área que estudam anos, 5, 6, 9 anos, estudam e acaba perdendo emprego, acaba perdendo área e o meio ambiente que acaba sendo degradado, né? É tipo, o cara fazer o curso de datilografia, o cara fez um curso de datilografia e de repente surge o computador. Surgiu o computador. O cara ficou obsoleto. Eu gostei da máquina de escrever, é tão legal, tão retrô. Agora você só precisa me dizer como eu imprimo. Eu mais ou menos isso, eu acho que se eu fosse engenheiro ambiental, né? E então, florestal também que faz. Também, como se a gente estivesse ficando obsoleto, como se não tinha serviço mais pra nada, né? É que tipo aquela visão, né? Se você, como eu já falei da outra vez que a gente tava no outro papo, você vai chegar lá no produtor rural dizendo que tudo licenciamento ambiental agora não é mais obrigatório para atividade, para você fazer a sua agricultura, a sua pecuária, você não precisa mais de licenciamento ambiental. Eles não vão dar os pormenores dizendo, olha, pequeno porte, olha dessa maneira. Não, sim, claro. Licenciamento ambiental. Então já vai dizer, não, eu não preciso
preciso contratar um técnico para fazer nada para mim, porque eu mesmo vou lá no órgão, na Secretaria de Meio Ambiente, faço, ou não, na verdade, agora é pela internet, né? Você pode acessar a internet. Piorou, aqueles né? que não têm podem ir na cidade, que saem da zona rural para ir na cidade, acessa a internet, faz o preenche formulário e pronto. Então, assim, até hoje, que eu vou dar como experiência aqui, né? Hoje já é obrigatório a contratação de certos profissionais para certas atividades. Os próprios produtores rurais já têm essa resistência de contratar, que até a gente explicar para eles a importância que se tem para contratar um agrônomo, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal para fazer o inventário, até a gente colocar na cabeça deles que é necessário, sendo que realmente é necessário. Imagine se agora eles ouvirem falar que não é mais o licenciamento ambiental não é mais obrigatório. O cara pensa logo assim, não precisa disso, pô, um custo a menos, né? Pra eles Exatamente. A gente entende, obviamente, a pessoa tá pensando no ponto de vista financeiro, mas espera lá, né? Você é engenheiro? Se f... Eu também sou. E até mesmo a interdisciplinariedade entre as profissões, né, é importante, porque muitas vezes isso aí já entra numa outra seara, que a gente vai gravar um podcast sobre isso, sobre as atribuições de cada profissional, principalmente na área da engenharia. E aí você tem engenheiro agrônomo, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro florestal, tem uma infinidade, aí vai pro geólogo, pro biólogo, então cada profissional tem a sua especialidade. Aí você tem uma briga aí dos conselhos de classe querendo cada vez mais expandir, né, as atividades dos profissionais, né, e colocar aí um biólogo para fazer o que o engenheiro faz, fazer o que o engenheiro ambiental faz, fazer o que o agrônomo faz, e aí fica complicado, porque o cara que estudou aquilo especificamente, ele tá preparado para isso, né? De repente um profissional fazer tudo, não tô dizendo que ele não possa ser capaz de fazer, pode ser que sim, mas você precisa ter também um conjunto de habilidades, né, um conjunto de inteligências ali para fazer determinado tipo de licenciamento, né? Precisa ser interdisciplinar mesmo, né? Facilitar tudo assim. A gente tem o conhecimento técnico e tudo mais. Muitos desses alguns produtores assim, têm esse conhecimento técnico que a gente tem. Alguns são formados na área e tudo mais. Mas e aquele lá do interior, que não tem tanto acesso e tudo mais à internet, tem mais a que prática, vai chegar no ouvido dele, chegar no ouvido dele isso, ele não tem o conhecimento técnico que a gente tem, aí ele vai se autodeclarar. Como é que ele vai fazer essa autodeclaração dele se ele não tem o conhecimento técnico? Sim. Ele vai colocar lá porque é tudo perfeito, entendeu? Querendo ou não, o engenheiro, quando assina a RT, ele tá ali colocando a responsabilidade dele toda em cima daquele projeto, né? E é um projeto de terceiros, então ele não tem nenhum compromisso, né, com aquela área que ele tá licenciando, a não ser o próprio nome dele que ele tá colocando lá. Então você vê que ele tá se responsabilizando por uma área que não é dele. Então só essa responsabilização, né, já é um ganho de confiança muito grande do que a própria pessoa que tá ali, porque às vezes o proprietário realmente ele assume riscos muito altos, fazendo até mesmo coisas conscientes do que ele tá fazendo, ele sabe que ele tá fazendo errado e muitos compram esse risco, não, vou fazer, né? Então você tem um engenheiro ali, onde ele tá se responsabilizando por morar que não é dele, ele não vai fazer uma coisa se ele sabe que ele não deve fazer, né? Então é daí a importância, a questão da fiscalização também, né, que a gente tava falando. Se você não tem aquilo documentado no papel, dificulta muito até mesmo a fiscalização, né? Um dos papéis do licenciamento, de você ter um registro em algum lugar, e é por isso que a gente tem CPF, é por isso que as empresas têm CNPJ, é por isso que as empresas têm CTF, que é o cadastro do IBAMA, um cadastro técnico federal, é porque com esse número, a partir desse número, que se inicia todos os processos de fiscalização, né? Então, se facilita muito isso, já, nossa, perde o controle, né? Um exemplo que a gente tem é o cadastro ambiental rural, que é autodeclaratório, né? Apesar de precisa também ser feito por um engenheiro, mas o que você vê de sobreposição de área, de cadastro ambiental rural mal feito, né? É gigante por conta disso, né? Porque é um negócio que dificulta muito a fiscalização. Agora tu vê que já tem um problema aí, né, no carro. Agora tu imagina tu fazer a tua autodeclaração do teu licenciamento. E eu vi também que com essa lei... que não vai ser. Eu sei que tem muitas pessoas que são honestas, que vão fazer certinho e tudo mais, mas a grande maioria não. Vai estar pouco se lixando, entendeu? Eu quero fazer aqui, eu vou enfiar aqui minhas coisas aqui e pronto, entendeu? O carro vai poder ser usado, né, também como um ponto
ponto de partida, né, para esse licenciamento. Então, se o CAR tá mal feito, todo o resto vai na mesma leva, né? Agora, eu queria que a gente falasse também um pouco assim, a gente falou no início que ele já passou na Câmara, né, dos Deputados, é isso? E agora ele vai pro Senado. Qual é o próximo passo agora? Assim, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente no YouTube, quem tá ouvindo a gente no podcast, a pessoa quer opinar sobre o assunto. A gente, meros mortais, cidadãos comuns, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, nem que seja opinar de forma afirmativa ou negativa. A gente tem alguma forma de colaborar, interferir, questionar, propor, enfim, parar isso aí. A gente tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ou não? Movimentação, geralmente hoje em dia se faz tudo movimentação, né? Mas no próprio site da Câmara, quando tem os projetos de lei no Senado, você tem lá se você é a favor ou não, né? Tem um espaço ao público justamente para opinar sobre aquilo ali, que poucos conhecem, né? Mas tem um meio ali para você acessar. Hoje em dia, o que está sendo feito são os conselhos de cada profissão, por exemplo, o CREA, que são de vocês, a OAB, né? Que é dos advogados, fazendo esse tipo de carta, né? Na verdade, são os ofícios mandando justamente para verificar essa situação e mostrar que a maioria está no sentido desfavorável, certos repúdios contra essa nova lei, que vai muito de conta com algumas coisas, né? Então, assim, hoje você pode acessar o site e lá verificar a situação, você coloca lá se você é a favor ou não do projeto de lei, alguma crítica, porque ele é de 2004, como a gente já falou, e já teve audiências públicas. Tá, na verdade, agora em atenção por causa dessa situação. Mas ele tá tramitando já tem tempo, então já teve participação popular nessa parte. É claro que tem que ter agora, porque esse novo substitutivo, que foi o último apresentado pelo relator, o Neri Geller, não teve nenhuma alteração. Segundo eu li, segundo me informei pelo site da própria Câmara dos Deputados, ele apresentou um novo substitutivo, a nova apresentação de como seria a lei, na véspera da votação do plenário, ou seja, não deu tempo suficiente para ser discutido. Olha, que conveniente, hein? Exatamente. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Como é um bem coletivo, é um bem de todos, não é de um em específico. É necessário essa ampla conversa e amplo diálogo. Toda alteração, ela é realmente necessária ser discutida, porque não somente a gente pode se sentir, mas as nossas futuras gerações, né, os nossos filhos, os nossos netos. É necessário, tem que se fazer o papel chato, alguém tem que fazer o papel de chato. Né? Do que vocês têm visto aí, do que vocês têm visto na internet, colegas de vocês, qual a opinião de vocês? Caroline como advogada, Betel como engenheira, o que vocês têm visto aí? Eu tenho visto muitos comentários, inclusive de pessoas que, fiscal do IBAMA, jornalistas, a maioria, né, não vou dizer todo mundo, a maioria das pessoas, né, até mesmo profissionais, são contra, né, boa parte dessas normativas, né, dessa lei. O que vocês têm observado aí? A maioria dos meus contatos também são contra, né? Eu sou a favor de ter uma lei geral, que é necessário, é realmente necessário, só que eu tenho que ver que tem que ter algumas mudanças, não pode ser aprovada do jeito que está, né? Como eu falei, essa dispensa de licenciamento, ao meu ver, ela não é benéfica, pelo contrário, ela só vai trazer malefícios para o meio ambiente. Aqui, se fosse pelo menos um processo mais simplificado para os pequenos empreendimentos de baixo impacto, para mim seria o mais adequado no momento. Não seria no sentido de descartar qualquer análise técnica prévia, porque é necessário. Às vezes, com a própria análise prévia, se há degradação ambiental, imagine sem. Então, esse é o meu pensamento. No meu ponto de vista, das pessoas que eu conheço, é a mesma coisa, né? Eu também concordo com a Carol que tem que ter essa lei geral, mas não do jeito que está, né? Que tem sim ser feito umas ressalvas. O que a gente discutiu aqui hoje é o mínimo, um pequeno problema, uma parte. É a ponta do iceberg, né? Sim. É a ponta do iceberg se essa lei for aprovada, né? Porque vão ter muitas outras coisas prejudiciais, né? Se essa lei for aprovada do jeito que está. Precisa ter a lei geral, precisa sim reduzir essa amorosidade que tem do licenciamento ambiental, né? Tanto para a parte do empreendedor, mas a gente precisa também preservar o meio ambiente. Então a gente não pode só criticar, a gente tem que apresentar soluções. E acho que uma solução muito viável, né? Que foi isso que a Carol falou, que deixar para esses empreendimentos menores um licenciamento ambiental simplificado. Não tirar
a obrigatoriedade desse licenciamento ambiental, desses empreendimentos. Eu acredito que muita coisa tem que rever, muita coisa tem que ser tirada, não pode ter de jeito nenhum nessa PL. Eu aconselho a todos que estão ouvindo aqui, a gente leiam o projeto de lei, porque às vezes a gente vê algumas coisas muito sensacionalistas também no jornal, né? Sim. Então, para você discutir de uma maneira mais coerente, para você defender o ponto de vista, eu acredito que você precisa ler a PL 3729, o projeto de lei 3729. Leiam, a gente tem que se fazer ouvir, né, também. A gente tem que se manifestar, a gente tem que ir lá, comentar, levantar hashtag, essas pessoas, que hoje em dia é assim, né, todo mundo levanta hashtag, e precisa urgentemente ser visto, eu acredito. Agora vai pro Senado, né? Isso. Eu acho que no Senado eles têm que mandar voltar para rever tudo isso. Então, esse que é meu ponto de vista. A gente tem que pensar em conjunto, né? Tanto do lado do empreendedor quanto do lado do meio ambiente, né? O desenvolvimento sustentável, né? Justamente, o que vai ser bom para os dois. A gente não pode só, criticar, a gente também tem que trazer solução, entendeu? Porque é muito fácil a gente olhar um negócio e só criticar. Bora trazer solução para isso, que seja bom pros dois lados. É isso que é o meu ponto de vista. Ninguém gosta de burocracia, né? Isso é verdade. Ninguém gosta de papel, de ter que fazer um bocado de coisa, mas, cara, é necessário porque a gente tá tratando num país gigante, enfim, de proporções continentais, como se gosta de falar muito, né? Realmente o Brasil é imenso, então é muito difícil fazer uma lei que consiga cuidar de tudo isso. São vários biomas, dentro de cada bioma você tem vários subbiomas dentro desse tema, então é muito complicado realmente fazer uma lei sobre isso. Eu fico feliz de, pelo menos o que a Caroline falou, né, de que ela é uma base, né, para que os estados possam ainda assim ter a sua independência para fazer a sua própria lei, né, mas enfim, a gente tem que discutir, é muito importante isso. Eu acho que a gente ainda deve fazer outros podcasts ainda falando sobre isso, que eu acho que ainda vai demorar ainda para isso sair de fato, né, do papel e ser colocado em prática. Então, vocês que estão ouvindo a gente aqui, assistindo pelo YouTube agora, a gente transmite também o podcast pelo YouTube, então se inscrevam no nosso canal. Se você tá vendo no YouTube, já inscreve aí, clica no joinha, enfim, façam o que vocês sabem que vocês têm que fazer. Quem tá ouvindo também pelo Anchor, o aplicativo do Anchor, que é do Spotify também, a gente tá no Spotify, mas pelo Anchor você pode mandar uma mensagem de áudio em resposta a esse podcast, a gente pode tocar a sua mensagem num próximo programa, então é bem legal. Se você quiser deixar sua opinião sobre esse assunto, pode ir lá baixar o aplicativo do Anchor, procurar o Florescast lá no Anchor e deixar a sua mensagem. Eu queria agora que vocês mandassem um recadinho final, se quiserem também se divulgar. Eu sei que a Betel agora também tem um Instagram profissional, que ela fala de assuntos acadêmicos da engenharia florestal, então a Caroline também, se quiser divulgar o dela, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bom, para quem não sabe, eu tenho um Instagram profissional, que é o @eng_Betel Cavalcante, né? Lá eu falo... Eng de engenheiro. Eng de engenheiro. Não de enjoada. Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem condição alguma. E aí eu falo um pouco sobre a questão mais acadêmica, como o Lucas falou, né? Da questão de pesquisa, de curiosidades, de alguns temas assim que as pessoas não sabem. Por exemplo, dormência de sementes, por exemplo, rocambole de mudas. Eu vi esse vídeo. Muitas pessoas não sabiam nem o que era, que são da área, não sabiam o que era. Então, assim, para abranger mais o conhecimento e também para trazer, de certa forma, novas tecnologias para as pessoas estarem aplicando dentro da sua profissão. Então, é esse que é mais ou menos o objetivo do meu Instagram profissional. Me sigam lá, por favor. Eu tô amando esse vídeo e eu tô amando ser famosa. O meu Instagram profissional é o @advoagroambiental. Ele é um perfil voltado mais para essas dúvidas da parte ambiental e agrária, né? Como eu sou especializada nessa área, eu divulgo ali informações, alguns casos concretos que já aconteceram, julgados nesse sentido, dúvida da maioria dos produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores. Como eu atuo como consultora, a parte, né, jurídica na parte agrária e ambiental, então o meu perfil é voltado mais para isso. Legal, muito bom. Ela é advogada e o meu coração bandido.
E eu vou dar um biscoito pra Carol agora, porque eu acho muito interessante o Instagram dela, porque às vezes a gente vê a nossa profissão muito individual, né? Mas o direito com as questões ambientais, eles têm que andar juntos. Porque eu acredito que as questões das leis e tudo mais, como a gente tá vendo essa pele, influencia muito no nosso trabalho, muito como a gente tem que agir, muito como as coisas devem funcionar. Então, o direito agroambiental, andar junto com os engenheiros florestais, ambientais e agrônomos, a gente ter essa troca de ideia é muito positivo. Não ver como um rival, entendeu? Porque a gente tem um pensamento muito de ervilha, é meu rival. Não é isso. Na verdade, até porque o meio ambiente ele é multidisciplinar, né? A minha competência vai até um certo espaço, e aí preciso de parceiros. Na verdade, a maioria dos meus seguidores são assim, né? A maioria dos meus seguidores são engenheiros ambientais, agrônomos, florestais, justamente porque a gente compartilha do mesmo tipo de profissão, né? São cada um no seu quadrado em certas coisas, mas é envolvido o meio ambiente. Então, isso mesmo. Aí. Com certeza. Então, galera, todos os links que a gente falou aqui nesse podcast vão estar lá na descrição, incluindo o Instagram profissional da Bethel e da Caroline. Desde já, agradeço muito a participação de vocês. Já estão convidados para um próximo programa que a gente vai poder falar sobre isso, se isso passar ou não, se mudar ou não, a gente vai trazer aqui para vocês, certo? Então, sigam a gente lá, se inscrevam nas nossas redes sociais e entrem lá no florestalbrasil.com, nosso site de notícias, acompanhem as coisas que a gente posta. Agora também a gente tem um grupo no Telegram, eu tenho que falar isso, é muito importante. A gente tinha grupos no WhatsApp e aí já tava lotado de grupos do WhatsApp, a galera ficava falando, cria grupo no Telegram, Então criamos um grupo no Telegram, agora é ilimitado, não vão mandar spam, lá é propaganda e currículo, mandem coisas relevantes à engenharia florestal, tá bom? Então sigam a gente lá, meninas, muito obrigado pela participação de vocês e galera, até o próximo programa, valeu! Tchau, gente!